Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto do estúdio do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos com a temporada batendo a porta. Você que está do outro lado da telinha, vem para cá, vem aproveitar as delícias de Campos do Jordão, aliás, de toda a Serra da Mantiqueira. Aí tá sensacional. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, faça parte aí da nossa equipe do TribunaCast. Hoje, do meu lado, tenho a Adriana Hager, a nossa professorinha, Adriana Hager, a empresária, professora, dona da Arca de Noé. E hoje a Arca de Noé tá em festa aqui, porque nós temos também convidados especiais e tem um que é uma figuraça, né? Que chegou aqui, que logo mais tribuneiros vocês vão conhecer, e ele está passeando pelo estúdio, ele está fazendo um reconhecimento do local aqui. A gente já fez uma entrevistinha com ele, conversando para saber se ele está bem. Vai ganhar certamente uns mimos aí, porque ele está sendo cercado aqui de amor, de beijos. Vocês vão saber quem é, Mas antes, Adriana, tudo bem com você? Boa noite, Sérgio. Tudo jóia? Tudo bem. Maravilha, prazer estar com você novamente aqui dividindo a mesa do TribunaCast. Prazer é todo meu sempre e hoje especialmente, né, Sérgio? Hoje os nossos convidados, né? Hoje vai ser diferente, inusitado, né? Porque nós nunca recebemos um convidado, né? Dessa categoria, né? Dessa categoria, meu. É um convidado assim que atende pelo nome de Paçoca. Paçoca direto do Rio de Janeiro, está aqui conosco hoje, né, para brilhantar aí essa resenha bacana que nós vamos ter com a nossa querida atriz Mariana Consoli, mais uma vez, do Rio de Janeiro para o mundo, do Rio de Janeiro para Campos do Jordão. Nossa querida atriz, como é que você tá, Mariana? Ah, que prazer. Muito obrigada mais uma vez por me receberem. Todo prazer nosso. estar aqui, Sérgio, Adriana, Guilherme. E hoje com meu filhote, né? Fala aí, apresenta o filhote aí. Vem cá dar um oi, Paçoca. Vai lá, vamos ver se ele consegue. Esse é o Paçoca. Que belezinha. Nosso Paçoca querido. Simpático. Como é que é? Fala, olá, pessoas. Como é que Muito prazer estar aqui, hein? Como é que O tá? meu carioca em Campos do Jordão. Ele é carioca. Ele é carioca. É. Ele é de uma quebrada lá do Rio. mesmo? Eu sou da quebrada da Vila Angu Ah, e o Paçoca é do Vidigal. É bom aí para você que não acompanhou a primeira entrevista que nós fizemos. Há quanto tempo faz que nós conversamos aqui? Nossa, Sérgio, acho que já vai fazer 3 anos. Vai fazer bastante tempo aí, né? Bastante tempo. Acho que foi em 22. Nós tivemos aqui com a Mariana Consoli, ela estava aí na novela Travessia. Da Globo, né? Já tinha passado lá pelo Novo Mundo, é isso? Novela? É isso. Novo Mundo também, né? Olha que bacana, hein? Nossa atriz global aqui, de Campos do Jordão, né? hein? Ó, da quebrada da Vila Angu. Aliás, como é que é? Eu lembro que você falava, vai Corinthians. É isso, um abraço pra Vila Angu, vai Corinthians! Então, Salve! Nós tivemos aquele papo que você falou, né? E aí depois a gente volta aí na questão da história do Paçoca, né? Sim. Foi muito bacana. E no momento que você estava lá, pensativo, se ia adotar, né? De repente aparece o filhão aí, foi amor à primeira vista. Foi. Mas a gente conversa sobre isso. Como é que tá o Rio? Maravilhoso, O Rio continua lindo? Continua lindo, com todas as questões também, que não são fáceis, né? Mas em todo lugar também, né? A gente está vivendo tempos difíceis, assim, né? A violência tem piorado significativamente, né? Em várias cidades, né? Muito complicado. Rio de Janeiro acaba sendo uma referência nesse aspecto, né? E também é uma cidade muito turística, uma cidade que está sempre cheia, uma cidade que tem muitas questões, né? Ainda, infelizmente, de segurança pública. Mas hoje é a minha casa, assim. É uma cidade que me acolheu, sou muito grata àquela cidade, a tudo que ela me proporciona. O carioca é um dos brasileiros que tem que ser estudado, porque é maravilhoso, assim. É muito específico? Muito maravilhoso. Tem coisa que só o carioca faz. E esse sotaque? O sotaque você já pegou? Quanto tempo você está lá no Rio? Olha, esse ano faz
22 anos que eu tô lá. E o sotaque já conseguiu pegar lá? Então, Como é que é o negócio? a gente até comentou um pouquinho da última vez, né? No começo eu sofri muito, porque eu ainda falo esse nosso sotaque daqui. É. E... Como é que é o sotaque daqui, Mariana? Aqui de o Campos, nosso né? é o Como porta, né? Sérgio, É, porta, porteiro, portão, né? Porta, porteira, portão, bolacha. lá não é bolacha. Lá bolacha você toma uma na Bolacha. cara. E lá? No começo foi bem difícil, assim. Eu me lembro que na faculdade, né, quando eu fui para lá para estudar, e aí eu falava, sei lá, eu ficava muito pensando nas palavras que tinham R para eu não falar, né, para não ser entregue. E no começo ficava tentando falar o porta, né, o R deles e tal. Depois eu falei, cara, quer saber? É meu sotaque, é da onde eu vim. Quando precisa, eu, claro, faço o sotaque carioca, né, principalmente... Novela. Novela ou no teatro. Mas o carioca é maravilhoso, né? É maravilhoso. Nos recebe muito bem lá. E o Rio É um também. povo muito receptivo, muito acolhedor. É claro que também, assim, à primeira vista, eu me lembro, né? A gente falava, conhecendo, vamos marcar, vamos se ver, vamos tomar um café. E vamos, e nunca acontece. Você fica esperando, vamos a ver navio, sabe? No começo eu sofria muito, que era, vai lá em casa. Aí a pessoa, vou sim, e nunca ia, não aparecia. Porque é isso, vamos marcar e não marca nunca, né? Mas isso é uma coisa bem brasileira, não é só de carioca, né? Acho que o brasileiro em geral, né? Vamos sim, mas nunca Cafezinho liga. amanhã, né? Tribuneiro, se você me convidar agora para tomar um cafezinho, eu vou. Hein? Almoçar, então, olha, nem se fala, hein? Você tá aqui, você chegou hoje do Rio, Mariana? Cheguei na terça-feira. Terça-feira? E o que você faz por essas bandas aqui? As bandas de Campos do Jordão. Além de voltar aí todas as suas origens na cidade, né? Conversar com todos os seus amigos, tal, dando autógrafo, fazendo selfie, todo lugar onde vai. O que te traz aqui hoje? Então, é a terceira semana que eu tenho vindo aqui para Campos. Estou desenvolvendo uma oficina lá na Fundação Lia Maria Aguiar. Fui chamada para dar uma oficina de teatro de máscaras e de técnicas de comicidade. Tô super impressionada, assim, tá sendo muito legal para mim, né, voltar depois de tanto tempo para trazer um conhecimento que eu fui tão longe buscar e desenvolver num espaço tão maravilhoso, assim. Tô muito bem impressionada com o nível das crianças lá na fundação, com toda a estrutura que a fundação oferece, não só para os alunos, mas também para os professores. E aí fui chamada. Tenho duas amigas que a gente trabalhou aqui, comecei a fazer teatro com elas e elas são hoje professoras lá no núcleo de teatro da Fundação. E aí a gente conversando, elas sabem da minha pesquisa e me convidaram para dar essa oficina de 4 semanas. Então já dei 3 semanas, semana que vem é a última semana aqui. A tendência é você ficar, né? Tomara, quem sabe. Dá continuidade. É isso, estou tentando conciliar, porque ao mesmo tempo estou ensaiando lá no Rio. É um espetáculo que eu vou voltar em cartaz agora também, uma 4ª temporada que a gente vai fazer. Qual o nome lá? Se chama Gente de Bem. Gente de Bem. É de uma companhia que eu faço parte no Rio. A gente trabalha com teatro épico, narrativo. E a gente adaptou um livro do João Ximenes Braga. O João é jornalista, autor de novela também. Ele escreveu aquela novela Lado a Lado, que foi uma novela muito famosa, premiada. E ele escreveu um livro ali no finalzinho da pandemia, em 21, acho que o livro foi lançado em 21, que se chama Necrochorume e Outros Contos. E a minha companhia, nós pegamos esse livro e 8 contos desse livro são encenados. E a gente não fez nenhuma adaptação para que virasse um produto dramático, né? A gente trabalha com o épico mesmo, com o teatro narrativo. Essa é a pesquisa da companhia, da diretora, Adriana Maia. E a gente está indo para a 4ª temporada já. São 8 contos que falam um pouco desse Brasil que a gente viu mais claramente nos últimos anos, de muita intolerância, de muito preconceito, de um conservadorismo e de um pensamento retrógrado, né? Então, a gente leva para a cena esse questionamento, né? Como é que a gente, enquanto sociedade, como é que a gente lida com essas questões, né? Ao mesmo tempo que a gente nunca...
Acho que nunca tivemos um momento de tanta consciência com relação às causas, minorias, né? Que, na verdade, não são minorias nenhumas, mas... e, ao mesmo tempo, essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita consciência sobre a relevância dessas causas, a gente também vê muita ignorância sendo compartilhada, ganhando voz, ganhando espaço. Então, o espetáculo fala um pouquinho sobre isso. Aí a gente tem a questão da literatura, né? Que, Isso. principalmente depois da pandemia, ela vem servir como uma ferramenta de saúde. E eu acho que você levando nessa pesquisa para o teatro, você potencializa isso, né? Com certeza. Para levar para a sociedade, né? Eu sempre gostei muito de literatura, a diretora da companhia também sempre pesquisou muito, ela trabalhou com diretores maravilhosos, Aderbal Freire Filho, que fazia essa pesquisa do teatro épico narrativo, né? E realmente trazer a literatura para o teatro, assim, a gente se conectar com essas duas grandes potências, né? Tanto da escrita quanto da arte dramática. E é um espetáculo... Eu tenho muito orgulho desse projeto, porque somos 13 pessoas em cena, que é bem raro. A gente está vivendo, principalmente lá no Rio de Janeiro, a era do monólogo, de peças com um ator só em cena, porque depois da pandemia, né, o último governo que a gente teve, com um desmonte muito grande, né, a gente ficou um tempão sem ministério, com vários aparelhos públicos completamente sucateados, então a gente ainda está nesse retorno. E levar esse tipo de espetáculo com 13 pessoas em cena, que traz uma literatura para o teatro, é um desafio muito grande. Absolutamente, né? E melhorou? Você sente que... Eu sinto que a gente está num processo. Eu acho que a gente está num processo ainda. Acho que da última vez que eu tive aqui, com certeza, houve uma melhora. Acho que as pessoas voltaram a ir ao teatro. A gente estava num momento ainda muito difícil, assim, de público, né? Eu ia te falar isso mesmo, o teatro, né? Você que é uma artista há tantos anos, né? E professora de teatro, está aqui junto com o pessoal da Fundação Léa Maria Guiar. Na sua concepção, no seu pensamento aí, você acha que agora há uma volta ao teatro de uma maneira mais afinca, as pessoas estão entendendo um novo processo, incentivos, vocês estão tendo isso? Eu acredito que sim, principalmente no que diz respeito, assim, a gente está vendo vários editais acontecendo mais uma vez, né? Editais de incentivo à cultura. A Adriana é perita. Que legal. Ela valoriza... Aqui em Campos, a gente está sempre torcendo para chegar mais um edital para a gente poder fazer publicações, né, na área de literatura, mas a gente acompanha também os que são de audiovisual e de outras categorias que antes não tinha, né? Da pandemia para cá, a gente teve um aumento. A Adriana é presidente da Academia de Letras aqui de Campos do Jordão. Que legal! E eu, como acompanha tudo eu, como aqui não sou bobo nem nada, eu tenho que chamar o pessoal que sabe pra gente aprender aqui, pra não falar besteira. Então, tem que chamar aqui esse pessoal aí. Eu mandar um abraço também pro Benilson Toniolo. Benilson também foi presidente da Academia de Letras. Grande Benilson. Grande Benilson, pô. Benilson maravilhoso. Mas continua aí, né? Eu acho que a gente está vendo agora um retorno, assim, pelo menos o que a gente sente, né? Vários editais voltando a acontecer, a gente podendo ter mais ferramentas para fazer acontecer, uma valorização, né? Não tem como a gente não... Fernanda Torres aí ganhando prêmios, o cinema nacional super valorizado, os streamings, né? Várias produções agora, não só nos canais abertos de televisão, mas também os streamings produzindo muito. Então, séries que falam sobre questões super importantes. E essa força do teatro, assim. A gente viveu um período depois da pandemia de muitos monólogos, porque realmente era o que era possível ser produzido, né? Espetáculos que pudessem ser mais facilmente levantados, enfim... financeiramente e como recurso de juntar pessoas também, né? Mais Durante viáveis, a pandemia, né? Não poderia, né? Então, quer dizer, Exato. o monólogo resolve um período aí, né? Mas a gente está vendo lá no Rio de Janeiro, assim, a reabertura de alguns espaços que ficaram fechados. Esse barulho é o Paçoca, ó. O Paçoca já tá veio aqui. conversar com a gente do Já lado de cá, conversar com a Sérgio. gente. O Paçoca tá aqui do nosso lado. Ele está interessado em explorar. Ele tá explorando todo aqui o estúdio aqui e a gente brincando com ele aqui. Mas acho que a gente está vivendo um momento muito bom, assim, muito importante. Culturalmente falando, né?
E eu sinto, desde a pandemia, essa necessidade também. O teatro é um espaço muito mágico, assim, de encontro mesmo, né? Então, essa troca da relação, da presença, do olhar, eu sinto que o público voltou a querer, voltou a precisar, né, dessa troca. A gente está vivendo um momento... Estamos todos viciados, né, nisso aqui. Sim. Em tela, com uma falsa sensação de conexão. Então... Uma coisa tão fria, né? Se torna uma coisa tão fria, né? Eu gostei muito, que você disse agora, uma falsa impressão, né, de que nós estamos realmente... Nós podemos estar até conectados, mas nós não estamos intimamente, assim, ligados, assim, pessoas, né? Então, a relação interpessoal, a coisa está fria demais, não tá, Maria? Desaprendemos a conviver, eu acho, pessoalmente, né? A gente desaprendeu a olhar no olho, né? Sim, sim. Eu sim, vejo isso, assim, eu que lido muito com adolescente, né, com criança, enfim. E acho que esse espaço do teatro é muito mágico, porque ele te lembra dessa conexão. O teatro, para acontecer, realmente, ele precisa que alguém... Precisa de gente junto, né? Que Presencial, alguém né? olhe, que alguém seja visto, né? Então, E interaja ali, né? acontece nessa troca, né? Então, eu acredito que a gente... Eu vejo muito esse movimento, assim. Os teatros voltando a ter seu público, as pessoas voltando a querer esse espaço de troca, de conexão, de pensamento, de cultura, né? De conhecimento, né? Muito Sim. bacana. Você me falou aí da Fernanda Torres, eu me lembro que eu assisti aí a questão do cinema brasileiro, na qual eu valorizo muito. Antes de vir para cá, obviamente que não tem mais, o Espaço Cultural Unibanco, na Paulista, e sempre tinha as estreias lá. Então a gente assistia, eu assistia ao lado da Denise Fraga, A Felicidade É, né? Que eram, né? Então foi muito bacana. E isso aí me remeteu a lembrar de um filme maravilhoso também, que foi o Central do Brasil. Sim, Nossa, grande Né? marco do nosso Que cinema, foi né? assim, algo, né? E aí vendo agora os holofotes aqui para o Brasil com relação à questão aí da Fernanda Torres e tudo mais, e aquela agitação. Eu acho que passaram a mão lá. Eu acho que a gente deveria ter ganhado mais ali. Exatamente. A gente sempre Eu, vai o concordar negócio- que não podia é? ter mais um, né? Podia ter mais um ali. não Era sei. muito nosso, né? Era muito nosso ali. Eles tiveram uma oportunidade de retratação com o Brasil, Não mas, é? né? Hã? Mas é aquilo que a própria Fernanda Montenegro fala, né? É muito, já é muito difícil isso que aconteceu, né? As Poxa. pessoas não têm noção do quão difícil é um filme de língua estrangeira e uma língua que as pessoas não conhecem. Não é o espanhol Não, que o mundo exatamente. conhece. A gente é o único país É um da outro América Latina universo, que fala né? uma língua que ninguém conhece. Falando de um tema também muito delicado, né? A gente está vivendo um momento nos Estados Unidos de um governo de extrema-direita. É um filme que claramente Vai contra critica esse perfil, né? e deflagra, né, a ditadura que nós vivemos aqui. Mas você sabe que houve até um certo boicote no Brasil também, dentro dessa linha ideológica e tal, para que não assistissem esse filme. E eu recomendo aí Tribuneiros e Tribuneiras, é sensacional. Retrata muito bem o que foi. E nós entrevistamos aqui, Mariana, o Veguerron, vou acertar o nome dele, nosso Vinheron. Vinheron. Pra gente falar direitinho. Vinheron. Marcelo Vinheron, meu vizinho. Marcelo Vinheron. Foi sensacional. Fotógrafo a gente sensacional. E ele foi acho que o primeiro fotógrafo, aliás, a fazer toda aquela cobertura no cemitério clandestino no Perus, né, em São Paulo, aonde tinham lá os enterrados, assim. Então teve muitos também daquela época que foram enterrados como indigentes, né? Então ele foi o primeiro fotógrafo que esteve lá, né? E aí virou notícia aquilo. E, Virou livro também, né? Virou né? livro, tal. Então a gente trocou muita ideia com relação a esse filme, né? Ele muito interessado nisso, sempre manda pra gente aí, compartilha algumas informações lá, né? E foi na época, acho que do Maluf, se eu não me engano, enfim. E mesmo assim, houve uma tentativa frustrada, né, de boicote por contas de ideologias políticas, enfim, para quem não assistisse o filme. Eu acho que aí
divulgou-se mais ainda. Não, e um filme que veio da literatura, porque é um livro, né, do Sim, Marcelo do Rubens Marcelo Rubens Paiva. Paiva, né? Uma história Sim. de né, de uma relevância, porque essa mulher realmente, assim, A não Eunice só pela foi- questão de tudo que ela fez para conseguir essa, de alguma maneira, justiça, né, se é que Sim, pode se sim. dizer dessa maneira, mas também o que essa mulher representou como defensora, né, da causa indígena. Ela foi uma das primeiras pessoas, né, a denunciar o que estava sendo feito com a população originária do Brasil. Então, ela é uma mulher de uma relevância, assim, Sem enorme. dúvida. E enquanto produto artístico, o filme é impecável também, né? Maravilhoso, O roteiro né? é maravilhoso, As os atores estão expressões, né? As impecáveis. expressões, você vê assim... Uma ó, grande amiga minha produziu esse filme. E estava lá, né, no dia do Oscar, e caiu num domingo de carnaval. E a gente é de um grupo de carnaval. Ah, é isso aí. Como As é que chama? As trepadeiras. trepadeiras. Olha aí, tribuneiro, as trepadeiras. Depois ela vai falar sobre isso aí também. E a gente estava no bloco de carnaval dizendo assim: amiga, você tem noção? Você lacrou, você zerou o game, né? Olha aí, Paçoquita. Ó, paçoca aqui, eu passo, mas que gatão. Ele é né? muito Nossa, galã, né? é. Ele Eu acho aqui que Cata Preta, que deve ter faltado aí a foto das trepadeiras, viu? Da escola aqui. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue do bloco de encontrar. carnaval. Bloco de carnaval. Esse é um bloco. Eu faço parte há uns 7 anos, mas ele já existe há 16 anos. Ah, Quem criou foram umas amigas minhas cariocas, Maria Thalita. Essa é a foto da peça, do bacana, espetáculo. né? O Depois a Cata gente Preta fala. não é. O Cata Preta coloca tudo aí. O Cata Preta é um ninja, nosso ninja da tecnologia Achando. aqui. Daqui a pouco. Aê! Aí, ó, aqui, isso ó. aí sou eu a gente no Boitolo. Como é que um chama o bloco- bloco aí? As Trepadeiras. Quanto tempo tem aí? Então, já tem 16 anos. Beleza. 3 irmãs, que são minhas amigas, Maria Thalita, a Pepa, a Maria Fernanda e a Catarina, são irmãs. E junto com a Renane e a Tata Lopes, que são minhas amigas também, criaram esse bloco há 16 anos atrás. E a ideia, pensem, há 16 anos atrás, já era falar sobre a liberdade da mulher no carnaval e o trocadilho com o trepar. Então, todo mundo sai vestida de planta, cada uma tem um nome. A minha trepadeira tá aqui a plaquinha, ó. A minha é a suculenta. E aí a gente tem a Maria... A Thalita é a Maria Sem Vergonha. Enfim, temos várias. Muito bom. E aí a gente realmente é um bloco só de mulheres, todas vestidas de Quantas planta. mulheres ali? Olha, a gente já chegou a sair em 60 mulheres no beleza, carnaval. Que legal, Que hein? Que beleza. bacana. E Isso a no gente Rio, vai né? subindo pelas coisas, a gente trepa nos Olha lugares que legal. possíveis. Ah. Mas é muito legal, assim. Acho que a Adriana vai me entender nesse sentido, assim. É muito recente a gente falar de sororidade, de relação de amizade. A minha infância, a minha adolescência, a gente aprendia a competir. As mulheres, a gente é criada para... Né, assim, ainda existe um pouco esse pensamento patriarcal de que a mulher tem que competir com a mulher, de que a mulher está para servir ao homem, né? Então, o empoderamento feminino ainda é uma coisa muito recente. Muito, muito recente. E quando eu cheguei no Rio e eu conheci as meninas e conheci o bloco, eu fiquei muito emocionada de ver, assim, às vezes saem 60 mulheres, a gente não se conhece, tem um grupo que se conhece, que somos amigas, que nos frequentamos e compartilhamos da vida, mas no carnaval vem amigas de amigas de amigas, e todo mundo que tá com essa plaquinha, existe uma sororidade, quem tá... Assim, é impressionante, você tá no carnaval, daqui a pouco surge uma água, surge uma coisa para você petiscar, todo mundo cuida de todo Cada um mundo, cuida, né? naturalmente, sabe? E do entorno de quem tá ali perto da gente legal. também. Então, E tem uma mensagem que vocês passam, né? Importante, Isso, de né? liberdade também, né? Ah, A mulher dona do seu próprio corpo, dos seus desejos, das suas vontades. E a força do coletivo feminino é algo extraordinário, assim. É muito bonito o que a festa que a gente faz na rua é muito bonita. aí, ó. E é uma realidade muito, muito recente, né? Muito. Se a gente pensar das nossas mães para Nossa. trás, a nossa educação talvez ainda, né? Quer dizer, é um processo muito novo que vai daqui para os nossos filhos, filhas, né? Daqui para frente. Tá aí, Muito. tá aí o nosso querido filme com a Fernanda Torres, né? Que demonstrando aí também, mandando essa mensagem, A né? força das da mulheres. força das mulheres aí, né? É. Tudo aí. E você estava falando neste filme
que sua amiga... A Juliana Capellini, que é uma das trepadeiras, ela é produtora, ela trabalha na Conspiração e produziu esse filme. E a gente estava desesperado, né? Porque é o dia que, assim, o domingo de carnaval pode estar caindo o mundo, que todo mundo tem esse compromisso de ir de trepadeira no Bloco Boitolo, que é um bloco muito famoso lá no Rio. E ela não pôde, porque ela estava simplesmente na cerimônia do Oscar. E a gente conversando com ela... A gente tem um estandarte, né, do bloco. Colocamos uma foto dela, tem trepadeira no Oscar. E uma emoção muito grande, assim, porque a gente falando depois, né, ela voltou, assim, ainda inebriada de toda essa experiência. Mágico, né? Eu falei, amiga, você zerou o game, você chegou num lugar... Quando é que alguém, né, assim, não existe um lugar mais alto dentro da nossa categoria do que o Oscar, né? E esse orgulho mesmo, assim, para nós é um momento, acho que é muito bonito. O Brasil sempre foi o país do futebol, agora a gente é o país do cinema também. A gente é o país, né, não só dos esportes, mas a gente é o país da arte também, nós da temos cultura. muitos, Isso representa, né? né? Representa cultura, pensamento, né? Que direção nós queremos tomar pela arte, né? O que ela responde, né? E nós temos muitos atores aí, né? Temos, alguns atores hollywoodianos, né? Temos aí agora, aí, tribuneiros, é aí que eu me ferro. Nós temos olha aqui, o jornalista aqui falando, nós temos muitos atores, eu não vou lembrar de nenhum que tá lá, né? Peraí, Rodrigo Santoro. É isso que eu tava tentando. O Rodrigo Santoro. Nós Alice temos Braga. Isso, Alice Braga. Bruna Marquezine, quem mais aí? Temos e tomara que Fernanda Torres agora, porque essa mulher é maravilhosa. Né? Então, ó, tá vendo? Nós temos aqui, essa é a hora que eu me dou mal. É a hora que eu tento aqui bancar. Aí a gente joga a corda pro vizinho e fala, segura aí. É o momento que eu tento ser intelectual, né? O pensador, com duas feras aqui do meu lado, a Mariana Costa, que entende de tudo, a Adriana Hager, e aí é aqui que eu falo. Tribuneiros, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer, mandar um abraço pro Arnold Strasivo, Fábio Rotielli, mandar um abraço para toda a equipe do Savoy Hotel Excellence também, da F Studio. E nós temos também aqui a Arca de Noé. Pet Shop de Pet Shop, que aí, ó, Jordão. que o Paçoca... Maravilhosa, que eu sou cliente. O Paçoca é cliente da Arca de Noé. O Paçoca é cliente da Arca de Noé, tem lá uns petiscos, tem... O que tem lá na Arca de Noé? Hoje eu tô me achando aqui, porque eu tenho dois clientes aqui ao meu lado. 3, né? Exato. Porque o Paçoca junto. O Sultão também é cliente. Eu achei que o Sultão viria. Poxa, devia ter trazido o Sultão. O Sultão também é cliente da Arca de Noé, né? Então, Arca de Noé, a loja mais completa de Campos do Jordão. Produtos prêmio, super prêmio, rações naturais, medicinais, todo tipo de medicamento, petisquinho, vitamina, tudo. Vestimenta, Paçoca tem um casaco lindo de lá. Caminha, casinha, tem tudo. Entrega em casa. E qual o telefone? 3664-1480. 12, né? DDD 12. Pode mandar um oi no WhatsApp com esse número que vai chegar. A gente já responde imediato. A loja está aberta das 8 da manhã às 9 da noite. E o pessoal de fora, o pessoal que não é daqui de Campos do Jordão, pode entrar em contato? Pode entrar em contato. A gente entrega em Campos, por enquanto. Quem sabe mais pra frente a gente amplia. Não, sim, o pessoal que tá vendo... Mas vindo pra Campos visitar a gente... Pode passar direto lá na loja, que a gente vai estar aberto. Mas se quiser entrega, a gente faz também em todos os locais de Campos. Agora, com a alta temporada, certamente vem muita gente para cá, né? O pessoal tem casa. Tá então começando o frio. Tá começando o frio. O pessoal traz aí o pet. E aí vai lá comprar roupinha com a gente. Né? Preços competitivos, não precisa trazer ração de São Paulo, pode comprar com a gente direto. Tá aí a Adriana Hager, proprietária da Arca. Melhor impossível. É a dona fazendo aqui o seu merchan, falando, e fala bem, viu? Você mandou bem o recado. Obrigada, hein? Sérgio. Vou começar a fazer mais isso, hein? Um abraço. Estamos com a Gabi, eu vou mandar um beijo pra Gabi aqui, a nossa responsável pelo setor de propaganda. Ela falou, Adriana, vamos fazer vídeo? Eu falei, vamos conversar lá na frente. Vamos, já aproveita, ó, nós temos aqui um modelo aqui, o cara é ator, o Paçoca também é ator. Já fez ensaio fotográfico. Já vai fazer ensaio fotográfico, tem todo um cachê nisso aí também, aí pro Paçoca, né, Paçoca? Pô, o Paçoca tá ali deitadinho, daqui a pouco ele aparece novamente aí.
Mandar um abraço para todos vocês, a audiência aí que nos acompanha aí há quase 3 anos de Tribuna Cast, hoje com a Mariana Consoli, que não poderia ser melhor ela estar aqui. Está aí junto com a parceria com a Fundação Lia Maria, teatro bombando, está sendo valorizado a cada instante o teatro aí, público. Como é que é a peça mesmo, o nome? Gente de bem. Mas vocês pretendem sair do Rio de Janeiro para São Paulo? Sim, Como a é nossa ideia é essa. A gente está agora na 4ª temporada, né, desse espetáculo. A gente estreou ele estreamos em 22, fizemos já 3 temporadas em 3 teatros diferentes lá no Rio. E agora a gente está estreando num teatro super especial também, é o Teatro Poeira, fica em Botafogo, lá no Rio. É o teatro da Marieta Severo e da Andréa Beltrão, que são duas também grandes atrizes, inspirações, assim, referências, né? E a gente fica em cartaz lá os meses de maio e junho, às terças e quartas, às 20 horas. E a gente também está fazendo, desde a última temporada, que a gente fez no Glauci Rocha, um ciclo de debates. Então, a gente vai ter na nossa estreia a Maíra, que é uma liderança do MST do Rio de Janeiro, debatendo com a gente questões importantes. Temos aí, a gente vai ter um ciclo de debates acontecendo durante essa temporada, porque a gente também pensa muito na função social do teatro, né? O teatro, ele é um lugar também de pensamento, de desenvolvimento crítico. Então, depois do espetáculo, a gente levanta tantas questões, né, nesses 8 contos que a gente encena. Todas as terças-feiras a gente faz um bate-papo aberto com o público, sempre com um convidado especial. Na última temporada a gente teve o Luiz Antônio Simas, a gente teve a Joana Ascar, que é psicóloga, professora da PUC. Então, a gente sempre tenta também fazer aí imagens do espetáculo. Que legal. Olha aqui, vamos lá, Cata Preta, aqui, ó. Somos 13 em cena. Que beleza. Tá. Essa é a diretora, Adriana Maia. Tem uma foto anterior, Cata Preta, que aí olha, que Isso. bacana, que cenário. Essa é a abertura Essa do aí mesmo, espetáculo. Olha Que que legal. E é muito emocionante, né? 13 pessoas em cena já é impactante. Então, é um espetáculo super relevante, assim, não só pela temática, mas também pela pesquisa, né, que a companhia desenvolve e por esse trabalho também que a gente tem feito ligado à comunidade, né? A formação de plateia, ao desenvolvimento do pensamento crítico, ao debate, porque a gente também pensa o teatro enquanto ferramenta política, né? A arte tem que servir para isso, Tem que ser né? também, né? Vista. Ela- Mais do que acho nunca, eu fundamento, acho. né? E o teatro desde a sua origem, né? Exato. O teatro era feito dessa Sim, maneira, sim. né? E nós falamos aqui, né, dos nossos atores brasileiros que estão aí ganhando o mundo. Aí você aí, tem cinema aí pela frente? Como é que é? Então, hein? no segundo semestre vai estrear Olha só, hein? um Já vamos filme já que eu fazer um fiz. spoiler aqui pra gente poder. Tem cinema aí também. Nós estamos Tô super destacando. ansiosa. Nós estamos destacando lá o Rodrigo Santoro, Pois mas nós temos é. aqui a Mariana aqui que vai pro cinema. Ah. Como é que é, Mariana? Então, nossa, foi incrível, assim, uma oportunidade de fazer uma participação num filme que vai estrear agora no segundo semestre, que se chama Velhos Bandidos. É uma produção também da Conspiração. E no elenco principal, Lázaro Ramos, Dona Fernanda Ô, Montenegro, louco. Seu Ari Fontoura, Pouca coisa, Sérgio, pouca Bruna coisa. Marquezine, Pô, olha. Vladimir Brista e Mariana E Consoli. Mariana Olha que coisa Consoli, maravilhosa. que Eu vou fazer uma bacana. pergunta aqui. Como é Mariana Consoli from Vilangu? Campos do Jordão. Quebrada Com- de Campos. Direto da quebrada da Vai Vilangu. Corinthians. Com uma turma dessa em volta. Nossa, foi uma emoção muito grande, assim. A minha cena era com Lázaro Ramos, né? Eu fazia uma enfermeira de um hospital. Enfim, não posso dar spoiler sobre o filme. Eu tava Mas- quase ganhando essa aí. Opa! Quase que eu perco aqui. A minha cena era com ele e a cena se passava num hospital. E no cinema, muitas vezes, a locação é real, né? Então, a gente foi gravar realmente num hospital. Lá no E- Rio? lá no Rio. Lá no Rio. E foi tão... Aí que a gente fala quando a arte também faz essa relação com a vida. O hospital onde a gente gravou foi um hospital onde eu tive minha primeira crise de pânico quando minha mãe ficou doente. Foi um hospital que eu logo levei minha mãe quando ela adoeceu. E eu não tinha entrado nesse hospital por 7 anos. Isso tem um impacto, né? E quando eu cheguei,
eu não sabia para onde era, o motorista passou a me pegar, eu sabia que ia ser numa locação real, mas não sabia onde. E quando eu cheguei, era o mesmo hospital que eu tinha pisado 7 anos antes, que tinha sido... E aí respirei fundo, né? Falei, ok, é um momento para eu ressignificar esse espaço. Estou vindo aqui agora trabalhar, fazer minha arte. E foi tão bonito, foi tão cheio de significado. A gente falou aqui da última vez, né, que eu vim. Eu chamava minha mãe de Cissa. Minha mãe se chamava Nancy, com Y. E aí eu entrei, coloquei a roupa, fomos ensaiar. Quando a gente subiu para gravar, era num outro andar, a figurinista veio rapidamente e falou, queria trocar seu tênis, achei que não tá legal. Eu falei, não, claro, trocou o tênis. E eu entrei para gravar. E aí, na cena, Dona Fernanda Montenegro, seu Ari Fontoura, eu ali, assim, completamente, né? Você está diante de pessoas que me inspiram a vida inteira. Assim, a todos nós. Né? A todos nós, não só enquanto artistas, mas enquanto cidadãos também. E esse filme foi dirigido pelo filho da Fernanda Montenegro. Então, ainda tinha também essa relação super bonita ali. E foi um dia maravilhoso para mim, assim, o tempo de set ali com eles, aprendendo muito, só de ouvir, né, as histórias que ela contava, enfim. E quando acabou a gravação, eu estava super emocionada de ter feito, foi minha primeira participação no cinema, contracenando com Lázaro Ramos, um ator também genial, de uma generosidade incrível. E quando acabou, eu fui tirar o figurino, e quando eu tiro os sapatos, tem 2 etiquetas escritas Nancy dentro do sapato. E fiquei super emocionada na hora, assim, a figurinista falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá, é só porque tinha 7 anos que eu não pisava nesse lugar. Eu vim aqui quando minha mãe estava doente, minha mãe morreu. E você me deu sapatos que tinham etiquetas com o nome dela, exatamente, Nancy, com Y. Então eu estava pisando, né? Minha mãe estava aqui me dando essa base, ela estava sendo meu chão aqui para esse momento de ressignificação. Olha, né? E olha aqui, outra, também um outro sinal foi quando, sim. Né, quando você fez quando você estava na novela também, que o seu nome artístico, né? Conta aí, só para relembrar. Relembrar. Aqui. A última novela que eu fiz, Travessia, era uma novela da Glória Pérez. E o elenco já estava todo escalado, eu só fui chamada para fazer as leituras dos 10 primeiros capítulos com a equipe. E durante a leitura, o diretor gostou do meu trabalho e me ofereceu um papel. E o papel era ajudante de cozinha, porque tinha um bar no núcleo de Vila Isabel, e essa era a minha personagem, no roteiro original. No primeiro dia de gravação, quando eu entro para gravar, o nome do roteiro do meu personagem é Cissa, C-I-C cedilha A, que é como eu chamava minha mãe. O nome dela no meu celular era Cissa. Então, ela está sempre presente, assim. Ela... Na primeira fila sempre, né? E eu brincava muito com ela, assim, que eu dizia, eu sou canceriana, então eu estou sempre vendo os sinais. Eu sou uma pessoa que está sempre procurando os sinais. E ela está sempre me mandando, sabe? Paçoca! Cadê o Paçoca? Olha ele explorando. Olha o Paçoca! Pode descer. Vem cá, filho. Paçoca explorando o local. Enquanto ele não subia aqui, ó. Ele tá muito estúdio, curioso com essa escada. Olha, ele tá muito curioso. Ô, Paçoca! Vem cá, filho. Como é que Vem, tá? filho. Vem cá, Paçoca. Olha aí. O nosso Cata Preta tá tentando pegar umas imagens. Tá umas difícil, imagens né, dele aqui. Na escada? Na escada, aí, tá vendo? Ah, então vai lá, Paçoca, ele tava ajudando. Tava ajudando, olha. A gente atrapalhou aqui. Tem uma situação interessante, eu queria também relembrar. Você que não viu a nossa primeira entrevista com a atriz Mariana Consoli, entre lá no YouTube, TribunaCast Oficial, porque ela fala numa coisa... O link tá na minha bio do Instagram também, Opa, viu? Pra quem quiser. Maravilha, maravilha. Aí tem uma cena aqui, o Cata Preta, que é justamente aí um evento que foi realizado aqui em Campos do Jordão.
E a Mariana ainda é novinha. Ela tinha toda a habilidade para atriz mesmo, né? Nasceu já com Que ela foi oferecer um Tava presente. no sangue, né, Sérgio? Ela foi oferecer um presente, eu queria que ela relembrasse um pouco. Aqui, nós temos aqui, se você puder dar o zoom, ô Cata Preta, na Mariana e também na imagem, eu queria que ela relembrasse um pouco esse fato aqui, porque ela falou, olha, eu provo que aconteceu. Isso aí foi quando, Mariana? Olha, foi, olha que filho? lindo aqui. Você quer falar também, Paçoca? Quer falar também. Olha, o que foi isso aqui? Gente, isso, olha, da última vez que eu vim aqui, É. a gente contou essa história e eu não tinha essa foto. E eu fui atrás, que eu falei, eu preciso mandar pro Sérgio a prova da questão. Esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz na vida. Eu tinha 11 anos, eu sou essa pessoa aqui. Aham. Vê-se pelo tamanho dos olhos, né? Que sou eu. Isso era uma coisa muito maravilhosa que acontecia aqui em Campos do Jordão. Na época, o diretor era o Masayuki, que era o Presépio Vivo. Era uma encenação que a gente fazia no final do ano, que envolvia toda a comunidade jordanense, inclusive os comerciantes também, que era uma encenação realmente de Maria, sentindo as dores do parto, e a gente vinha caminhando, começava lá, ali na altura onde é o Sami, ainda é o Sami? Existe? Ainda é. Sim. Ali no Sami, e montava-se a manjedoura onde Jesus nascia, aqui em frente onde era a Telesp. Ó, como eu tô atualizada. Opa. Hoje é o que lá? Não sei Hoje é mais o o que. COI, Hoje que é o é o COI. Centro de Isso, Operações. exatamente. de operações de imagens de campos, né? Então, começava lá no Sami e vinha até aqui o COI. E era uma encenação realmente, assim, com o grupo de teatro, nessa época era o Ula Ula, blá, 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 e com toda a comunidade. Então, do grupo, éramos umas 15, 20 pessoas, e a gente ainda chamava mais pessoas para participar, então era em torno de 40, 50 pessoas participando, e toda a população jordanense também. Então a gente encenava, né? Maria, que é a Fabiana, e o Raul, que era Maria e Jesus. Acho que aqui é o seu Celso. O Raul fez teatro a vida inteira, né? A vida toda Aliás, também, Sérgio, né? não te contei essa. Eu também já fui do É? palco. É mas mesmo? Olha aí, Adriana. Adriana Hager? Sim. Atriz Adriana Hager. Quando isso, hein? Olha, antes dos 5 anos, quando eu era estudante... Quando você era professora aos 5? A gente juntava o grupo da escola, lá na escola do Capivari, a gente montava pecinhas de teatro para apresentar para as outras salas dos menores. E eu fiz, junto com o Raul, né, e toda a equipe da Igreja Matriz de Abernécia, a história da vida de São Francisco de Assis. Olha Então, só, hein, assim, que bacana. é legal a gente ver que Relembrar. Campos do Jordão tem um potencial de teatro há Enorme. muitos anos, Há né? muitos anos. É o que Há você está muitos vendo anos. o potencial que eu imagino lá, você como professora lá de teatro, né, na fundação, com essa parceria, a Fundação Ana Maria Guiar, você está vendo o É potencial o que eu da falei, galera, se né? nessa época tivesse um espaço como a fundação para realmente desenvolver os talentos que a cidade tem, porque E isso são sempre foi muitos. uma questão para mim, assim, eu sempre a minha tristeza com Campos do Jordão sempre é essa, porque é muito difícil Frutificar em Campos. frutificar, a gente ter incentivo, a gente ter espaço, né? E com espaços tão maravilhosos e com potencial tão grande que Campos do Jordão tem, cultural, eu fico muito feliz de hoje ver a fundação desenvolvendo em tantas ramificações, né? A música, o teatro, o circo, o museu agora, né? O CARD, enfim, porque a cultura ela também faz parte da nossa formação, né? A cultura a gente ainda tem uma visão muito rasa de que a cultura é entretenimento. Não, A cultura está na cultura e a arte, formação básica da elas sociedade, né? dignificam, né? Elas formam, né? E abrem pensamento, Sim, né? A sim. cultura faz você ser um cidadão crítico, né? Você pensar sobre o seu entorno, enfim. E nessa época era muito legal, porque a gente fazia com toda a comunidade. Então, por exemplo, o meu tio, o Fabinho, ele tinha um sítio, um aras, então ele cedia os animais para encenação. As padarias davam o lanche para os ensaios, para todo mundo. Lojas de tecido cediam os tecidos. Então, assim, toda também a comunidade, o pessoal do comércio também fazia parte dessa encenação. E a minha personagem, que era essa criança de 11 anos, eu
tinha levado, minha mãe tinha feito uma broa linda de milho, Você vê a enorme. expressão da Numa atriz cesta Mariana rústica, Consoli. tá Ela vendo? tá no ó, personagem. Guilherme? Ela tá no A personagem. Mariana Consoli já no... Olha a Imbuída, né, expressão, a concentração que ela está, hein? Reparem na entrega de uma criança de 11 anos. E aí a gente ensaiou, né? Então, assim, uns levavam e davam para Jesus, ofereciam, né? Um cabrito, outro oferecia tecidos, outro oferecia não sei o quê. E o meu, eu oferecia uma broa de milho numa cesta muito linda, rústica, que Feita pela mãe, né? que minha mãe arrumou. E eu estava ali esperando a minha vez e vindo Jesus e tarará. E do meu lado estava o meu amigo com um bode, também cedido pelo meu tio. E esse meu amigo iria entregar o bode e depois era eu com a broa. E a gente ensaiou, chegava o momento, né? E eu muito concentrada, como vocês podem ver, muito atenta. E foi chegando a minha vez, foi chegando a minha vez. Quando eu olho, eu segurando a cesta, sentindo né, alguma coisa puxar a cesta, mas eu muito concentrada. Quando eu olho, o cabrito se atracou na broa. Em 2 tempos, o cabrito destruiu a broa. Ele comeu assim, como se fosse um... E eu fiquei desesperada. E naquela coisa, tá chegando a minha hora, tá chegando a minha hora. Eu não sabia o que fazer. Quando chegou a minha hora, eu fui caminhando e me ofereci para Jesus, que eu não tinha nada. Essa é a atriz, né? Essa é a atriz de Muito verdade. bom, muito bom. Eu improvisei e falei, ela Senhor, trouxe- é tudo que eu tenho. E eu aqui trouxe a trouxe prova, ó. a prova, entendeu, do negócio aqui, que realmente Quem conseguiu essa aconteceu. foto para mim foi a Silvia Iossi, Aham. que era Sim. filha do seu Celso. É Sim, filha Celso do seu Marcondes Celso. Ferreira, que era da academia Exatamente. com a gente. Ó, que bacana. Seu Celso também, é ele que tá aqui, ó. Na ferrovia, né? Trabalhou muitos anos na estrada de Muitos ferro, né? anos. Muito E aí a bacana. Silvia que recuperou, me mandou pelo Facebook. Falei, Silvia, que maravilhosa essa foto. Eu tenho que entregar lá no Tribuna Cast, que eu fui lá, Foi falei muito disso. top isso, viu? O cinema, então, agora, nós vamos conseguir puxar mais da Mariana sobre como é que é esse filme aí? Spoiler, ou né? Aqueles spoilers. Olha, é Ou um vai filme ficar tão uma maravilhoso. surpresa? É um filme muito Quando ele maravilhoso. vem ao ar? Olha, a última informação que eu tive é que no 2º semestre. Vamos ficar já colocando na agenda, Sérgio. É, Velhos Bandidos. Velhos Bandidos, Mariana Sim. Consoli. Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Vladimir Brista, seu Ari Fontoura e Dona Fernanda Montenegro. Olha só. Olha que elenco. Já deixei anotado aqui, Hã? Sérgio. Campos do Jordão agora nas telonas, Você hein? vê, hein? E a questão do Paçoca? Ah, essa Vamos história é linda. apresentar aqui o Paçoca. Cadê o Paçoca? Cadê você, filho? O Vem cá, Paçoca, filho. o Paçoca está ainda, Vem cá dar assim, um conhecendo os estúdios do Tribuna Cast. Ele apareceu. Esse é o tamanho nosso dessa Paçoca. pessoa. Olha o tamanho do Paçoca. Olha o olhar desse Paçoca. Paçoquinha, Paçoca. Eu te amo, Paçoca. Você é maravilhoso, querido. Nossa. Coisa linda. ó, Ele é muito mais famoso do que eu, isso que eu queria dizer. é isso, é. O meu Instagram bomba com ele. É mesmo? No bairro. É um influencer. A gente mora em Copacabana, lá no Ah. Rio, né? E quando eu tô sozinha, as pessoas, cadê o Paçoca? É. Ele conhece todo mundo do bairro, assim. Ele é uma figura Não, mesmo. figuraça. E aí, a história dele, assim? Porque nós tivemos com a Mariana anteriormente, tribuneiros e tribuneiras, nossa querida audiência. Foi uma resenha, foi um papo, assim, bacana, maravilhoso. A gente estava Super também dinâmico, né? super dinâmico. Eu assisti, o Sérgio. Thiago te mandou aí um beijo Ah, pra um você. beijo pro Thiago. Ele esteve conosco aqui na primeiro papo aqui no Tribuna Cast, e você tinha falado um pouco da história. Aliás, um pouco não, você falou bastante, né? E a gente quer saber mais aí até aproveitando aqui olha como as coisas, parece que isso é ensaiado. Parece que nós As ensaiamos coincidências. as coincidências Nem no foi ar. por acaso que o Não Sérgio por chamou a Adriana acaso, Hager Adriana hoje. Hager, da Arca de Noé. E o Paçoca, o seu cliente, entendeu? Ele está aqui. Parece que nós ensaiamos alguma coisa, mas não. Tudo isso é muita coincidência. Mas, na verdade, o Paçoca, ele veio do Rio de Janeiro, né? Você encontrou o Paçoca. Sim, o Paçoca é da Quebrada do Rio. É da O Paçoca é Quebrada lá do do Rio. Vidigal, Lá do Morro do Vidigal. Ah. A nossa história, para mim, é muito... Quando eu vim aqui, a gente tinha 1 ano de relação. Aqui, essa foto, ó. Essa foi a primeira foto que eu recebi dele. Ele com a protetora que o resgatou.
Magrinho. Magrinho, desnutrido. Aqui ele estava com anemia, com doença do carrapato. Eu não sabia nem se ele sobreviveria. É porque doença do carrapato mata se não cuidar rápido, né? Mata. E ó, pra ver a diferença, Olha né? só. Que o amor e... Mas eu gosto de contar essa história porque, assim, foi um resgate mútuo. Não foi um resgate só de uma pessoa resgatando um cachorro. Foi um cachorro resgatando uma pessoa também. Era finalzinho da pandemia, 2021. Eu tinha passado por uma situação muito complicada aqui. Houve um deslizamento de terra na minha casa aqui em Campos do Jordão. Eu, da noite para o dia, fiquei 4 dias assim com a casa em risco. Defesa Civil, um rombo gigantesco. Tive que fazer uma obra de reconstrução do terreno, de muro de arrimo. Entrei numa dívida absurda, que eu nunca tinha tido uma dívida tão grande assim na minha vida. Um mês depois dessa tragédia, vivi um término de relacionamento que também me deixou muito mal, muito ferida. E estava nessa situação, final de pandemia, aquela coisa, gente muito, né? Todo mundo com a saúde mental completamente abalada. E aí surge para mim, no meu WhatsApp, uma amiga me manda, Mari, a Beta, que também é das trepadeiras, Maria Beta Pérez, grande amiga, Dinda do Paçoca. Mari, recebi essa foto desse cachorro, ele tá para adoção, você não quer adotar? Falei, não, de jeito nenhum, não posso. Tô com uma dívida horrorosa, não vou ter como, agora não dá. Mas fiquei com o Paçoca o dia inteiro na cabeça. Eu fui dar aula e toda hora eu olhava a foto dele de novo no celular e pensando nele o dia inteiro. Fui para casa pensando. À noite sonhei com ele. E no outro dia recebo uma mensagem da minha amiga. Ele foi adotado. Um casal de amigos conhecidos pegou. E eu fiquei muito mal. Eu falei, gente, por que eu tô mal? O cachorro foi adotado, né? Assim, Eu nem queria, né? eu nem queria, tipo, né? E passou. E fiquei pensando naquilo. Eu falei, mas que bom que ele foi adotado e tal. No fim do dia, ela me manda mais uma mensagem. Mari, o casal foi ver o cachorro. E ele é muito grande. Eles estão indo morar em Londres. Tinha que ser um cachorro pequeno que pudesse ser levado em cima do avião. Você não quer ir lá visitar comigo? Só ver? Eu falei, eu vou só ver. Vamos ver. Sem compromisso, né? Sem compromisso. Vamos ver como é que é. Esse é o problema, né? Aí é que mora o Esse perigo. que é o problema. E aí, eu lembro assim, eu me arrumando pra ir, eu já comecei a sentir um frio na barriga, Falei, meu Deus, por que eu tô assim? Parecia que eu tava indo pra um date, sabe? Assim, uma expectativa, botei uma roupa, botei outra roupa. Falei, gente, o que tá acontecendo? Enfim. E no caminho, falei, vou ligar pra minha terapeuta. Liguei pra minha terapeuta, falei, Jússi, tô indo, acho que fazer uma loucura. Elas, quem que você tá indo encontrar? Achando que eu já tava indo atrás de um ex, né? Falei, Jússi, tô indo visitar um cachorro que tá pra adoção. Ela, então vai, então rápido. vai. Vai porque você gosta de cuidar e acho que vai te fazer bem. Veja se é. E aí eu cheguei lá no Vidigal. Ele tava justamente nesse muro aí. E quando eu olhei pra ele, eu falei, algo aconteceu ali. Ele me olhou de volta e a Ana, que é a protetora que resgatou ele, ela é guia turística lá no Vidigal, ela faz passeios. E tinham falado para ela que ele estava há 10 dias comendo lixo ali pela comunidade. Não sei se ele... Eu acredito que ele deve ter tido um dono, e que não sei se morreu na pandemia ou se, enfim, o abandonou. E ela resgatou, ele estava amarrado fora da casa dela, porque os outros cachorros dela não gostaram dele. E aí eu falei, não, então ele é meu. Daí ela falou, não, mas a gente precisa... Adoção é uma coisa séria, a gente precisa fazer a papelada, eu preciso ir na sua casa, a gente tem que comprar tudo que ele precisa. Eu falei, não, a gente passa agora numa pet shop. Ele não vai mais dormir um dia amarrado para fora, ele vai... E aí ela foi comigo, a gente passou na pet shop, ela foi até lá em casa com ele. E quando ela saiu, ele uivava. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aquele medo, né? E foi um processo, assim. Na primeira semana, ele mal andava na casa, ele muito assustado, doente. Então, comecei também a fazer todo o trabalho de recuperação dele, de medicação.
E eu falei, ele tinha um nome, né? Então, na primeira semana, eu chamava ele de tudo. Rex, Totó. Mas ele respondia com tudo. algum, Eu né? ficava assim, falei, vou tentar tudo que eu posso. E conversando com ele, né? Falando, a gente teve esse papo. Teve um dia que eu teve cheguei um- e falei, respondem, olha... Teve uma né? troca de ideia, teve uma resenha. Falei, olha, você não me escolheu, mas eu te escolhi. Então, eu espero que você seja feliz. Eu gostaria que você se chamasse Paçoca. É. E aí, depois de várias tentativas, comecei a chamar ele de Paçoca. E aí, me lembro assim, tinha 5 dias que ele estava comigo. Eu estava sentada no sofá e ele não saía da minha cozinha. Ele ficava muito ainda arisco, né? Ele tinha sofrido maus tratos, ele tinha uma falha aqui nas costas de pelo, que até a veterinária falou, talvez não cresça mais. Hoje em dia não tem falha nenhuma, tá maravilhoso. E aí eu tava sentada assim no sofá, daqui a pouco ele pulou do meu lado, e aquela emoção assim, e aí eu falei, Paçoca? Aí ele... Ah, Aí eu comecei a chorar, falei, pronto, rolou entre a rolou. gente. E foi muito bonito, porque eu tava muito ferida quando eu adotei o Sim. Paçoca. Eu tava numa fase da minha vida me sentindo muito só. Ainda vivendo um luto muito grande da minha mãe, vivendo ainda todos os resquícios da pandemia, vivendo o luto desse relacionamento, né? E o cachorro, ele me lembrou desse amor mais bonito, que é o incondicional, né? Que não depende de nada. Um amor que transborda, assim. Então, o olhar dele já, desde sempre, assim... Não, tem... E ele foi me resgatando, porque aí eu comecei a passear, comecei a sair de casa, comecei a conhecer gente. E aí o cachorro te socializa também, né? Eu virei uma grande incentivadora da adoção. Eu não fazia ideia do quanto a adoção de um animal pode transformar a nossa vida, não só a do animal, né? E eu tinha esse pensamento, eu falava, não, mas eu trabalho, eu passo muito tempo fora, o cachorro vai ficar muito sozinho. Os 10 minutos que você tiver de relação com o cachorro já vai ser melhor do que ele tá num abrigo, ou do que ele tá na rua, do que ele tá... Legal você falar isso. E vão mesmo. ser plenos, né? Porque plenos. porque às vezes a pessoa, ela até tem essa disposição, assim, para adotar, mas aí ela também coloca um monte de pedras no caminho, né? Ah, pô, mas é porque por causa disso, porque eu viajo, porque eu trabalho o dia inteiro, mas você falou desses 10 minutinhos, né? 15 minutinhos com ele Não, e é compensa, impressionante, né? assim, como os animais também trazem a gente para o momento presente, né? Às vezes eu tô assim, um tempão ali mexendo no celular e não sei o quê, daqui a pouco o pessoal começa a latir e me traz a bolinha, tipo assim, vamos viver, né? Volta pro presente, vem jogar uma bola aqui comigo, sai disso daí. Sai disso Sim, daí, né? pô, já ficou demais. Exatamente, e assim, ele é meu companheiraço, a gente pega a Dutra legal. direto, ele vem comigo no carro, E você, além da questão da imagem aqui, né? Do evento que teve em Campos aí, se oferecendo para Jesus Cristo, você também falou que ia trazer o Paçoca, né? Também da prometi, próxima né, Sérgio? vez, ó, tá vendo, Adriana? Cumprido, hein? Tá vendo, Adriana? A Mariana aqui, eu sou uma ó. mulher de Ó, palavra, de palavras, hein, Tribuna Cast. Ó, Adriana, você também, né? Você aí que mais do que ninguém também aqui em Campos do Jordão, por ter aí uma empresa que trabalha aí com os pets e tudo mais, também tem essa questão da adoção, né? Olha, então assim, primeiro, a minha gata, bom, eu tive gato a vida inteira, né? Desde que eu me lembro por gente até agora a minha faleceu com 18 para 19 anos. E tive um cachorro também, né, que faleceu com 14. Então, nesse momento eu tô sem nenhum pet. Mas primeiro eu quero falar dessa proximidade, né? Porque houve um momento pós-pandemia em que eu estava sozinha em casa, éramos eu e os dois. Então, eu sentava para trabalhar no escritório, era um no colo, outro no outro, uma numa perna, outro na outra. Então, primeiro que eles aderem, né? Viram uma coisa só, né? E eles nos protegem, né? E eles conversam com a gente. A segunda questão a Nina é uma adoção diferente desse processo, que você vai verificar a casa e vai ver se aquele contexto cabe. Aqui em Campos a gente não tem esse processo, né? É o processo tem uma cria aqui, a gente deixou avisado lá no Pet Shop Arca de Noé, quem quiser um gatinho tem, quem quiser um filhotinho de cachorro tem. E você saber que aquele processo, né, de agregar, né, de uma pessoa, a dupla, né, a pessoa e o bicho, né, o encontro, né,
vai seguir aí por anos, né? E que foi o que aconteceu na minha casa, né? A Nina durou 19 anos, né? E a Nina veio de Santo Antônio, adotada, né? Numa casa que tinha vários gatos, a gatinha deu cria, a gente foi lá, né? Não, vamos levar uma para casa. Então, você faz essa troca, né? Assim, de onde ela veio, por que ela veio, né? Então, tem toda uma história junto, né? Então, lá na Arca de Noé, a gente sempre tem, quando alguém tem interesse, né, em deixar seu portfólio dizendo, olha, minha gatinha deu cria, minha cadelinha deu cria, tenho 5 cachorrinhos lá para doar. Então, assim, tem o telefone da pessoa, se alguém se interessar lá na Arca de Noé, sempre vai ter assim, o nosso cuidado nesse sentido, né? E tem a questão do que esses filhos passaram a ser filhos, né? Nossa. nos fazem, né? É algo assim, é o que você falou de amor incondicional, é algo, é um milagre das coisas, né? Você vê que, eu brinquei aqui da outra vez com a Mariana, falou, Mariana, eles fazem mais bem a nós do que nós a eles. Ah, mas com porque certeza. Com certeza. é algo assim, você chegar, você pode estar deprimido, pode estar, o dia foi barra pra caramba, mas você chega lá na sua casa, você tem alguém olhando pra você assim e te incentivando, te motivando. Falou, meu, vai lá comprar minha ração na Arca de Noé, vai, fica aí, Não, aí eu deprimido, passo fica. por umas coisas com paçoca, assim, e é muito bonito esse amor, assim, né? Essa relação do animal, assim. Realmente, para mim, os animais, eles são divinos. Existe algo ali que realmente a gente não... É de uma ordem do divino, né? Além, né? Eu, quando venho aqui para Campos, principalmente, né? Eu fico na casa que era da minha mãe. E é uma casa muito cheia de memórias para mim. É uma casa que às vezes é muito difícil também estar ali ressignificando aquele espaço, né? Ele estando ali, é impressionante como o astral da casa muda, né? Calma, né? Muito, é outra coisa, sabe? Então, assim, ele adora vir pra cá, porque ele é muito peludo, então ele adora o climinha, o friozinho assim, de bacana, Campos do Jordão, né? Eu fico imaginando ele lá no E Rio lá, de e lá Janeiro, no no Rio? verão, E né? o calorzão Então, do e ele Rio? é um carioca, né? É. Mas o Paçoca, assim, por ele ser muito peludo, ele é muito calorento. Então, ele tá sempre assim, no chão, deitado, né? Mais fresquinho, O né? Simba Mais fazia fresquinho. isso também, né? Mas tem medo Sabe, de né? mar. Eu falo que o Paçoca, carioca fajuto, tem medo de mar. Quando eu levo ele na praia, ele tem uma gosta de foto olhar. aqui, tem uma foto Eu mandei aqui, uma Cata dele na Preta. praia? Tem uma na praia, que ele tá na praia, meu. Aqui, ó. Ah lá, ó. Olha a pose Aquele dele. então. Quando eu levo ele na praia, ele gosta assim. Ele fica na areia, Só observando. observar. Igual uma pessoa. É impressionante, ele é muito E olha a observador, pose, né? sabe? Não, e a pose Galã, dele, né, Adriano? galã, hein? Sim. Como eu falei, terapêutico, né? Porque o cachorro, ele nos dá, né? Eles melhoram a nossa... Enfim, Eu falo, pra quem tá nosso passando jeito. por alguma questão, sabe, de saúde mental, de falta de propósito na vida, solidão. Nossa, eu tenho vários amigos lá no Rio que adotaram. E realmente a vida muda, assim. Hoje eu vejo o trabalho que eu tenho com ele. O Paçoca é um cachorro, por exemplo, que ele não faz nenhuma necessidade em casa. Ele precisa passear. Então, assim, o que eu dou pra ele? Passeio, ração, água, carinho. Amor, Mas o então. que ele me devolve não tem preço, não tem como quantificar, como mensurar. O que ele me É devolve como se eles estivessem sempre prontos, né? Pra gente, É. né? É tão... E maltratar animais, né? Tem pessoas ainda que maltrata um bichinho desse. a quantidade de abandono, né? Final do ano, por exemplo, é uma época que há muito abandono de animal, né? As pessoas que vão viajar e se desfazem como se fosse uma coisa que você substitui, né? Mas é um amor, assim, eu indico muito. E por falar em indicar, eu acho que a Adriana tem surpresa aí pro Paçoca. Tem surpresa. Você quer? Ih, Pô, olha fica à lá. vontade. Tem surpresa. Tem surpresa ali? Vai lá, Vou Adriana. ali. Já dá um presentinho, a gente já mostra aqui. Paçoca, Vem, Paçoca. vem cá, cara, você vai ganhar um presente. Vem, Paçoquinha. Vem cá, Vai Paçoca. ganhar um presente, Felo. Eu amei esse Paçoca. Olha ele indo atrás de você, Olha Adriano. lá, olha lá, ó. Vem, mostra aqui, ó. Vem, Adriano, olha só. Olha, Vamos aqui, Felo. ó. Corre aqui, cara.
Vamos aqui. Vamos aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na tela. Aqui, ó. Nós temos aqui. Isso, vem cá, Adriana. Mostra você aqui, Adriana. Aqui, ó. Ele quer mexer mais da O onde que veio, nós ó. temos aqui, ó? Ah, não, tem que ser lá por causa da mamãe dele, né? A mamãe dele. Aí, ó. Paçoca. Aí, olha só. Olha. Para. Ele já entendeu que é pra ele. Nossa. Ó. Filho, olha uma Muito bola. obrigado. Olha só, que legal. Aqui, ó. Vamos aqui apresentar aqui os produtos. Olha o cachecol. Eu trouxe o Ele presente. olha lá, olha lá. Ele adorou isso aí, então. Olha que bacana. E gostou mesmo, hein? que Foca bem aí. belezinha. Segura bem aí. Segura mais um pouquinho pro cata preta aí, ó. Beleza? Maravilha. Aqui, cá ó. pegar. Olha, filho. Ó, ó. Quer um desse? Vamos abrir já? Que Ó, vê bacana. se ele não gostou. Pô, obrigado, Ó, não tem viu, dúvida Adriana? que seu cliente amou, viu, Ó, Adriana? ó, não tem, olha Olha, só. Olha o cachecol, Não. gente. Quem Vamos que lá, aguenta? vamos dar um zoom aqui no cachecol. Ó, Sultão vai adorar. Olha Ah, só o Sultão também cachecol. ganhou. Eu Sultão- falei, o Sultão vai ficar Sultão, olha, pro também Sultão não feliz fi- junto com vai, o Paçoca. Obrigado, Adriana. Nossa, que bacana Lindo, aqui, muito hein? obrigada. Da marca aqui Premier. Você também tem uma parceria lá com a Royal Canin, né? Sim, Royal Canin, Premier, Fórmula Natural. A gente tem nossos parceiros super, né? É, tem mais. Todo dia com a gente. Temos Farmina, temos Rios, temos Special Dog. Tudo lá que você vai encontrar lá. Tudo que quiser. Maravilha. Biscoitinho, sachê. Que legal, hein? Que bacana, hein? Quer a bola? Olha só, que legal. Olha, e já tá brincando. Já tá ferveu brincando aqui com a embaixo. bola aqui, ó. Já tá brincando com a bola aqui, o Paçoca. Muito legal, viu? Obrigado, viu, Adriana? Obrigado Obrigada, mesmo, Adriana. Que Muito lindo legal. mimo. Vamos fazer mais uma aqui. É Arca de Noé, telefone? 12, DDD 12, 3664 1480, WhatsApp. Muito bom. Siga-nos nas nossas redes, porque agora a gente tem Qual que é? Arca de Noé, Campos do Jordão. Lá no Arca de Insta, Noé lá? CJ. Pode fazer o pedido no lá Insta, mesmo? pode entrar por lá que a gente responde também. Instagram, Facebook, WhatsApp. A Mariana Cônsul, ela é atriz de novela, atriz de teatro, professora de teatro. Tem o Paçoca. Mãe do Paçoca. Mãe do Paçoca. Paçoca, esse é ótimo, né? Mãe do Paçoca. Mas ela tem um Aqui projeto. com a bolinha, aqui. Ela olha tem um lá. Tá aí, projeto ó. bacana também, que a gente estava falando dos animais, tal, que são terapeutas, são convidados muitas vezes para ir nos hospitais, né? Os hospitais, assim, para os pacientes tal. Isso é maravilhoso. E vocês também têm um projeto, além de tudo. Você não dorme, né, Mariana? Você tá, sempre, também tem um projeto também nos hospitais. Você já tinha falado isso na primeira vez que nós estivemos aqui. Como é que tá? Então, atualmente eu não tô conseguindo Conciliar. fazer esse projeto, mas eu, durante muitos anos, fiz parte de 2 projetos que foram... inicialmente, eu comecei no âmbito universitário ainda, né? Quando eu fazia a Unirio, 2 projetos de pesquisa e extensão. Isso é muito legal também da universidade pública, né? Esse espaço espaço da de pesquisa também e da relação com a comunidade. O primeiro era o Hospital Comuniverso Cênico, onde a gente fazia contação de histórias com bonecos em hospitais públicos lá do Rio. E o outro é a Enfermaria do Riso. Hoje, a Ana Ascar, que é quem criou esse projeto há 27 anos atrás, ela está no elenco do Gente de Bem comigo. E agora, tem 2 semanas, esse projeto foi premiado com o Prêmio Shell, numa categoria especial, Energia que Vem da Gente. É um projeto que há 27 anos forma atores, palhaços, para trabalhar em hospitais lá no Rio de Janeiro. E... Tem aqui a imagem, ô Cata Preta? Será que a gente acho que consegue aqui desse prêmio eu com dela? o prêmio... Tem Eles aqui. estão lá em cartaz no Rio com um espetáculo de palhaçaria. E aí eu... vamos Aqui, ó. ver. Aqui, voltou. Aqui. Olha que Ah, lindo o Prêmio Shell. Aqui Esse é o sou eu com o meu Prêmio Shell. crachá. Prêmio Shell. É o Prêmio Shell de teatro, é um prêmio super importante. E a Enfermaria do Riso ganhou esse ano esse prêmio. Esse é meu crachá, que tem 17 Enfermeira? anos. Abobrinha? A Brobinha. A Brobinha. Que legal, hein? Que bacana. Eles estavam com o espetáculo lá na Unirio mesmo. E eu fui assistir. E a Ana deixou pra gente lá, para todos Muito bom. os ex-alunos tirarem Que foto legal. com esse prêmio, né? Muito legal. Um projeto que existe há 27 anos também.
ligado aí à pesquisa, extensão e aos hospitais lá no Rio de Janeiro. Teatro, cinema, Fundamental. a gente já conseguiu aqui só uns spoilerzinhos aí do que virá pela frente aí com a Mariana Cônsul, atores aí consagrados. Ela tá bombando, ela tá voando, a Mariana, tá voando. É alguma indicação aí, novelas aí da Globo? Tem alguns projetos aí em andamento? Tem alguns projetos, assim. Esse ano está sendo um ano bem importante, assim, para mim, de retomada de teatro mesmo. Então, agora a gente está fazendo Gente de Bem. Em julho eu estreio um outro projeto também ligado ao UERJ, um projeto de pesquisa lá dentro da universidade com o professor Eduardo Vacari, que também é diretor de teatro. Tem uma pesquisa maravilhosa também com as máscaras. A gente deve estrear em julho. Então, esse primeiro semestre, tô bem de focada no preparação, palco. Venha sempre, Mariana Cônsul. Muito obrigada, Sérgio. Venha sempre. Tribuna Cast, sempre as portas abertas para a nossa atriz, que é fantástico. Vocês viram, a Mariana Cônsul aqui de novo. Aqui, a gente é metido. A gente é metido. A gente gosta de falar com esse pessoal. A gente é metido, a gente adora isso. Eu me sinto muito E a prestigiada, gente né? fica apaixonado sempre pela Mariana, sempre quando ela está aqui, assim, falando dos projetos, passo a passo. A Adriana, eu tenho certeza que a Adriana também está Tô maravilhada. aqui encantada. Não, e é um encantada, exemplo, né, gente? Encantada com a Mariana. De saber que pode dar certo, né? É muito legal. Nós, jordanenses, né? É. Muito bom. Olharmos para o futuro, né? E vermos o... E eu sou uma pessoa que tem Que deu muito orgulho certo, da né? nossa cidade, assim. Acho Campos do Jordão É mesmo, você não uma perde, cidade- você sempre está aí em campo, sempre valorizando a cidade. sempre né? tô lá na Vila Angu, Sempre indo na Vila consumir lá Angu. na Padoca. A padoca, A gente não... comendo pãozinho na padoca. A gente falou disso aqui da última vez, né? A gente nunca pode perder de onde a gente veio, as nossas origens, né? Isso para mim é muito importante, assim. Vir aqui também me lembra quem eu sou, me lembra, né? Muito legal. Da onde eu vim, para onde eu quero ir, né? O que eu tô construindo. Então, quero deixar um beijo muito grande para todo mundo que acompanha o Tribuna Cast, agradecer ao Sérgio, Adriana, A gente agradece. Guilherme, muito obrigada pela recepção mais uma vez. E agora daqui para o Rio de Janeiro ou vai dar um tempinho aí para dar uma descansada? Não, amanhã Então, já tô pegando estrada de mesmo? novo, que sábado e domingo tem ensaio. É a Vida de pessoa que ator não é assim, para, não né? tem final de semana não, gente. O povo acha que é só glamour, a gente tem muito corre. Muito corre. Mariana, obrigado aí mais uma Obrigada. vez aí por tua presença aí, por ter aceitado o nosso convite. Venha sempre que puder. Nós vamos sempre Sempre estar que você aqui. me chamar, estarei aqui. Maravilha. Adriana, obrigado. Obrigado, Cata Preta. Foi E uma delícia. E obrigado, Paçoca. Nosso Paçoca. Não, Vem tá cá. ali, ó, com a bolinha. O Paçoca agora com a bolinha dele vai ser Pronto. difícil. Olha, ele tá vai ser- procurando ver se tem mais Ah lá. Tô vendo petisco se tem ali. mais. Dele- Tem mais peixinho. Dá tchau aqui, vamos lá. O nosso Paçoca e os. Cadê o petisco do Paçoca? Nosso petisco aqui, Fala aí, ó. filho. O Paçoca, obrigada, muito gente. obrigado por sua presença, né? Fique com Lindo. Deus aí, lindo. Volte sempre também junto com a mamãe Mariana Cônsul. A gente volta. Tribuneiros e tribuneiras, muito obrigado. Muito obrigado a você, audiência, por nos acompanhar aí nesse bate-papo incrível com a atriz Mariana Cônsul, com o Paçoca, com Foi a Adriana mesmo, né? Hager, Cata Preta, em especial aí, um nosso obrigado a você, audiência, por tanto tempo aí, não tanto tempo, por 3 anos nós vamos fazer aqui de Tribuna Cast, mas graças a Deus uma audiência incrível, e aí a gente conta também com a Mariana, que ela vai estar lá divulgando o nosso Tribuna Tribuna Cast Cast. pro mundo É, inteiro. O link tá lá na bio do meu Instagram, Pro hein? mundo inteiro. Um beijo para todos vocês e até a próxima terça-feira. Valeu.